Entre a verdade e a mentira, a escolha que define o coração. Porque, mesmo diante da verdade de Deus, algumas pessoas ainda escolhem não acreditar. Bem-vindo ao Semente da Fé. Existe algo impressionante na vida espiritual. Duas pessoas podem ver o mesmo acontecimento e reagirem de formas completamente diferentes. A ressurreição de Jesus é o maior acontecimento da história. Mas, diante dela, surgem dois caminhos, o da fé e o da negação. Enquanto alguns correm para anunciar a verdade, outros fazem de tudo para escondê-la. E isso não mudou até hoje. É nesse contexto que surge a pergunta que vai conduzir toda a nossa reflexão. Porque, mesmo diante da verdade de Deus, algumas pessoas ainda escolhem não acreditar. Permaneça comigo até o final, porque essa palavra vai revelar o que acontece dentro do coração humano quando ele se depara com a verdade de Deus. A leitura bíblica de hoje está em Mateus, capítulo 28, versículos de 8 a 15, e diz assim: As mulheres partiram depressa do túmulo, com medo e grande alegria, e correram para anunciar aos discípulos. De repente, Jesus veio ao encontro delas e disse: Alegrai-vos. Elas se aproximaram, abraçaram seus pés e o adorarão. Então Jesus disse: Não tenhais medo. Ide anunciar aos meus irmãos que se dirijam à Galileia. Lá eles me verão. Enquanto elas iam, alguns guardas foram à cidade e contaram aos sumos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Reunidos com os anciãos, decidiram dar muito dinheiro aos soldados, dizendo: Dizei que os discípulos vieram de noite e roubaram o corpo, enquanto dormíeis. E prometeram protegê-los caso o caso chegasse ao governador. Os soldados aceitaram o dinheiro e fizeram como foram instruídos. E essa versão se divulgou entre os judeus até o dia de hoje. Reflexão: as mulheres recebem a notícia da ressurreição e saem com dois sentimentos, medo e alegria. Mas, mesmo com medo, elas correm para anunciar. E no caminho, algo extraordinário acontece. Elas encontram Jesus. Isso revela um princípio poderoso. Quem decide caminhar na direção da verdade, encontra o próprio Cristo. A alegria delas não veio apenas da notícia, veio do encontro. Quantas vezes queremos sentir Deus, sem dar o passo da fé? Mas o encontro acontece no caminho da obediência. Se você deseja viver um encontro verdadeiro com Deus, escreva: Eu escolho a verdade. Enquanto as mulheres anunciam a vida, os líderes religiosos tentam esconder a verdade. Eles não negam o acontecimento, eles manipulam. Isso é muito forte. Às vezes, o problema não é falta de evidência, é resistência do coração. A verdade incomoda quem não quer mudar. Ela confronta interesses, desestabiliza zonas de conforto, exige decisão. E por isso, muitos preferem criar versões mais convenientes do que aceitar a verdade que transforma. Quantas vezes fazemos isso em nossas vidas? Sabemos o que é certo, mas escolhemos ignorar. Se você quer viver na verdade de Deus, escreva: Eu não fujo da verdade. No mesmo texto, vemos dois grupos: as mulheres, que acreditam e anunciam. Os guardas e líderes, que veem e escondem. A diferença não está no que viram, mas na decisão que tomaram. A fé é uma escolha. Não é apenas emoção, não é apenas conhecimento, é decisão. Todos nós, em algum momento, nos deparamos com a verdade de Deus. E, diante dela, só existem dois caminhos: acolher ou rejeitar. Se essa escolha define o rumo da sua vida, escreva nos comentários: Eu escolho viver na verdade de Deus. Chegamos à resposta da pergunta que guiou nossa reflexão. Por que, mesmo diante da verdade de Deus, algumas pessoas ainda escolhem não acreditar? Porque a verdade exige mudança. Porque ela confronta o coração. Porque ela nos tira da zona de conforto. Mas aqueles que acolhem a verdade, experimentam vida, liberdade e encontro com Deus. Hoje, essa palavra te convida a decidir. Você vai esconder ou anunciar? Vai resistir ou acreditar? Oração. Senhor, dá-nos um coração aberto à Tua verdade. Livra-nos da resistência, do medo e das desculpas. Que tenhamos coragem de acolher a Tua palavra e viver segundo a Tua vontade. Conduze-nos sempre no caminho da verdade. Amém. Se essa palavra falou ao seu coração, escreva: Eu escolho a verdade de Deus.
Curta este vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem e inscreva-se no canal Semente da Fé. Lembre-se, a verdade pode incomodar, mas só ela transforma. Que Deus te abençoe e até a próxima Semente da Fé.